Vamos meditar na palavra de Deus, queridos? Vamos ler o texto de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Vamos lá, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Mais uma vez, vamos fazer essa leitura responsiva para todo mundo participar? Eu falo, vocês repetem, nós já estamos acostumados, não é? Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Que lindo, gente, muito bom. Curve a fronte, feche os olhos, vamos orar ao Pai. Meu Deus, nós estamos nessa noite, este é um santo lugar, é o lugar onde o teu povo se reúne, Pai. Nós te pedimos, meu Deus, que nada, nem ninguém, nem coisa alguma venha de alguma forma obstacular, Senhor, a mensagem pregada hoje. Que nada, meu Deus, possa tirar ou roubar de nós a mensagem que hoje é semeada dentro dos nossos corações. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor nos dê uma mente lépida, um espírito iluminado, uma consciência limpa, Senhor, uma atenção redobrada, para que nós possamos sair daqui com o princípio da tua palavra, Pai, porque o Senhor, pelas histórias, o Senhor pelos salmos, o Senhor pelos textos todos, o Senhor fala através de princípios, e cabe a nós extrairmos o princípio da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa então nos abençoar, e essa semente lançada hoje possa frutificar, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O tema que eu vou falar a vocês hoje, que eu quero trazer nessa mensagem, chama-se: A obediência precede o milagre. Cientistas de todo o mundo, eles se reuniram e tentaram de alguma forma fazer com que um milagre ele fosse reproduzido, ele fosse de alguma forma feito também por mãos humanas, pela interferência das mãos humanas. E eles resolveram então fazer uma reprodução do milagre de Sara. Vocês sabem que Sara foi uma mulher que teve um filho quando tinha a idade de 90 anos. Então o que eles fizeram? Eles escolheram então uma mulher idosa que se prontificou e se colocou à disposição para poder fazer parte desse experimento. Ela foi achada em um asilo, e lá nesse asilo então eles convidaram essa mulher, ela aceitou e fizeram alguns experimentos nela, genéticos, coisas desse tipo, e depois então a fecundaram, e ela veio a ter um filho com 90 anos. Quando ela teve então essa gravidez bem sucedida, ela teve um menino. Ela levou então para o asilo para poder criá-lo lá. Depois de algumas semanas, aquela equipe de cientistas resolveram visitar aquela senhora de 90 anos que tinha tido uma criança como Sara teve na sua velhice. E eles bateram na porta, porque o asilo onde ela morava era um asilo assim de um terreno muito grande, com vários chalés, e ela tinha o seu. E então bateram na porta, e ela então chegou, abriu a porta, disse: Pois não. Eles falaram assim: Nós viemos ver o bebê, nós podemos ver o bebê? Ela falou assim: 1 minuto, e fechou a porta. E aí então eles ficaram esperando, e aquilo foi passando, o tempo foi passando, deu 10 minutos, deu 15 minutos, ele falou assim: O que será que aconteceu? E bateram na porta de novo, né? Bateram novamente na porta. Aquela mulher atendeu, senhora de 90 anos, e falou assim: Pois não? Falou assim: Nós podemos ver a criança? Aí ela falou assim: Espere um pouco. E fechou a porta de novo. E eles ficaram intrigados. Falaram assim: Deve ser que está dando banho para a criança, ou alimentando, alguma coisa desse tipo, não é? Passou mais meia hora e falou assim: Meu Deus do céu, não é possível, está acontecendo alguma coisa. E bateram na porta de novo. A mulher então abriu a porta e falou assim: Pois não? Falou assim: Olha, nós viemos ver a criança e está acontecendo alguma coisa, por que a gente não pode vê-lo, não é? Ela falou assim: Eu preciso que ele chore. E então eles perguntaram assim: Mas por que a senhora precisa que ele chore? E ela respondeu: É porque eu não sei onde foi que eu deixei. Conseguiram reproduzir o milagre, mas todas as qualidades do milagre não estavam implícitas nisso. Na verdade, meus irmãos, nós estamos vivendo sempre cercados de milagres. Há um provérbio chinês
que diz que milagre não é você andar por sobre as águas, milagre não é você voar, milagre é andar sobre a terra, é pisar nessa terra, andar sobre ela. Isso é um milagre. E na verdade, muitas vezes aquilo que é comum para você é um milagre para outro. Tanto é que se você for a uma UTI de hospital, você vai ver que para algumas pessoas ali é um milagre poder comer ela mesma, sozinha. Para umas outras é um milagre despertar, abrir os olhos. Para você é tão cotidiano, tão corriqueiro abrir os olhos, não é? Mas para muitas pessoas abrir e fechar os olhos é um milagre. Andar é um milagre. É só você ir a uma UTI que você vai perceber exatamente isso. Albert Einstein, que era um filho de judeu, ele dizia o seguinte: há duas formas de você encarar a vida, de você olhar a vida, viver a vida. Você pode viver a vida sem crer em milagres, ou então você pode viver a vida crendo que tudo na vida é um milagre. A verdade, meus irmãos, é que a vida como nós conhecemos, ela é impossível de ser vivida sem a possibilidade de milagres. E o ser humano é o único que consegue ter a percepção de um ato milagroso, porque afinal de contas, ele tem consciência da sua finitude, tem consciência dos seus limites, tem consciência do quão pequeno ele é diante do universo que Deus criou, da impotência que muitas vezes ele demonstra diante da vida. Até pessoas mais ricas do mundo, poderosas, a gente pode pensar assim: pessoas ricas e poderosas não precisam de milagres, mas até pessoas ricas, poderosas, as mais ricas, muitas vezes estão à espera de um milagre. Eu não sei se você conhece essa mulher aqui. Você conhece? Alguém sabe quem é ela? Alguém sabe? Não? Essa mulher chama-se Corinna Schumacher. Ela é esposa do heptacampeão de Fórmula 1, Michael Schumacher. Michael Schumacher teve um acidente quando esquiava nos Alpes Suíços, no dia 29 de dezembro de 2013, e ele veio a bater com a cabeça e ficou gravemente ferido, e ele entrou em coma induzido, e ele está em coma induzido até hoje. Ele ficou primeiramente no hospital em Grenoble, depois então a mulher dele, Corinna, montou na cidade de Genebra, num quarto, uma super UTI, numa suíte em que ela tem naquela casa. Ela gastou 25 milhões de libras, não foi de dólares, de libras, para poder montar essa super UTI. E ela está lá, ela visita ele todos os dias, está com ele todos os dias, não deixa que ninguém se aproxime dele, não deixa que o jornal, a imprensa, os amigos, não deixa nem mesmo que a sua própria escuderia venha de alguma forma visitá-lo. Ela protege ele de todo tipo de gente, e ela está até hoje esperando um milagre. Algumas informações dizem que Schumacher tem hoje 45 quilos. Quando você olha, por exemplo, o meu pai, ele é magro, ele tem 59 quilos. O Schumacher está com 45 quilos. Corinna acredita no milagre. Ela acredita que um milagre possa acontecer, mesmo a despeito que os médicos não acreditem que Schumacher possa voltar novamente do coma, ela ainda continua acreditando no milagre. Laurice Peterson diz o seguinte: não acredite em milagres, dependa deles. E muitos, meus irmãos, têm essa expectativa de que o milagre ele é possível, de que você pode ter essa expectativa de acontecer algo bom na vida. Vocês sabem, por exemplo, daquele acidente que houve com um avião da Malaysia Airlines, voo 370, que desapareceu. Ninguém soube onde foi que aquele avião caiu, provavelmente no mar. Mas os parentes, até hoje, independente de que tenham achado restos do avião em uma ilha na Ásia, ainda assim eles creem na possibilidade de verem os seus parentes vivos. Eles esperam um milagre. As pessoas vivem na expectativa do milagre. Meu irmão, eu pergunto para você o seguinte: você acredita em milagre? Você acredita nisso? A pergunta também seria da seguinte forma: você precisa de um milagre? Você precisa?
Antes da gente continuar aqui, eu quero dizer alguma coisa aqui bastante pontual, e eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Antes de mais nada, entenda que Deus não vende milagres, Deus não negocia milagres, Deus não faz barganhas com milagres. Não caia nessa história. Isso é usado por gente charlatã, gente embusteira, gente que de alguma forma quer lesar você, ou financeiramente, ou lesar você na sua fé, ou são instrumentos de Satanás para de alguma forma fazer você cair em tentação e até mesmo negar a Deus. Deus não faz milagres baseado na nossa justiça, Deus não faz milagres baseado na nossa oferta, Deus não faz milagres baseados no nosso dízimo, Deus não faz milagres baseado na nossa santidade. E por que isso, pastor? Porque Deus é soberano, Deus tem vontade própria, age quando quer, age quando acha que é necessário agir, porque o reino dele precisa ser glorificado, ele precisa ser glorificado, ele quer demonstrar a sua glória. Deus é soberano. Mas se o milagre acontece, por qual caminho o milagre acontece? E eu acho interessante isso, meus irmãos, porque quando a gente olha as Escrituras Sagradas, há um princípio bastante constante na Bíblia Sagrada que está associado ao milagre. Ou seja, a obediência, ela precede o milagre. Quando você olha as Escrituras Sagradas, em N exemplos, você vai ver que muitos milagres, eles acontecem associados ao ato de obediência. Por isso, eu quero que você saia daqui com uma consciência, com uma oração no seu coração. Você pode dizer assim: Senhor, eu talvez não tenha fé suficiente para um milagre. Senhor, eu talvez não mereça um milagre. Não merece mesmo, não é por merecimento, Senhor, mas eu quero obedecer o Senhor. O resto é com o Senhor. A minha vida está nas tuas mãos. Eu creio no teu cuidado, Senhor. Se o Senhor vai fazer, se o Senhor não vai fazer, não me interessa. Eu quero andar em obediência à tua palavra. Quando a gente ora dessa forma, meus irmãos, grandes coisas acontecem, não é? Não pelo fato de que Deus agora vai se mover por causa desse tipo de oração, mas porque você se coloca numa condição onde você não obriga Deus, mas você se coloca na posição onde Deus pode muitas vezes abençoar. Vamos olhar o nosso texto. Esse texto que nós acabamos de ler faz parte de uma das maiores demonstrações do poder de Deus. Um dos maiores portentos de Deus foi demonstrado nessa passagem que nós acabamos de ler aqui, e é algo maravilhoso que acontece aqui. É uma passagem épica, uma passagem que todos conhecem. É a saída do povo de Israel do Egito, e quando eles se deparam com o Mar Vermelho, e Deus acaba abrindo um caminho no meio do mar, e Israel passa por lá. Mas os antecedentes desse milagre acontecem quando o Egito está sendo castigado por 10 pragas. Isso demorou mais ou menos o prazo de 1 ano. As pragas foram acontecendo no Egito e foi castigando cada um dos deuses de Faraó, cada um dos deuses daquela nação. E na 10ª praga a Bíblia fala então que Faraó, ele se rende e ele resolve então libertar o povo de Israel, e ele resolve então fazê-los ir embora. E eram mais ou menos cerca de 2 milhões de pessoas que saíram com tudo aquilo que eles puderam ajuntar na sua vida no Egito. Eles encheram seus burros, suas mulas, suas carruagens, de tudo aquilo que eles um dia conquistaram no Egito: seus banquinhos, sua roupa, seus móveis, seus pertences e as riquezas que os egípcios deram para eles, para que eles fossem embora da terra deles. Só que depois de ter libertado os israelitas, Faraó se arrepende e resolve destruir os hebreus. Ele resolve: não vou deixar esse povo sem pagar esse mal que eles fizeram para nós. Nós vamos destruir esse povo. E ele sai em perseguição do povo. E agora o povo estava acampado em frente ao Mar Vermelho, e de repente percebe a aproximação dos egípcios, com Faraó à frente. E a Bíblia fala que quando isso acontece, meus irmãos, o rei está enfurecido, Faraó está possesso. E aquele povo percebe que está numa situação difícil. Eles começam a murmurar. Essa é a primeira atitude do povo: se era para morrer, que fosse no Egito. Será que faltavam caixões, sepulturas no Egito para a gente morrer aqui? E eles começaram a dizer para Moisés: eu não falei para você, Moisés, que nós queríamos ser escravos dos egípcios enquanto vivêssemos?
E Moisés falou assim: calma, vocês vão ver que grande maravilha Deus vai fazer no meio de vós. Prestem atenção, vocês nunca mais verão esses egípcios na vida. Vocês nunca mais os verão. Deus vai dar cabo de todos eles. E aí então, a Bíblia fala que Moisés, o que ele faz numa situação dessa? Ele vai orar. A gente acha que muitas vezes a oração é bom para qualquer coisa, não é? Tem alguém doente, vamos orar. Tem alguém desempregado, vamos orar. Tem alguém com o casamento que está mal, vamos orar. Tem alguém que a gente... Parece que a oração é aquele tipo de remédio que serve para todo tipo de problema, né? Mas aqui nessa circunstância em si, parece que Deus diz que não queria ouvir a oração de Moisés, porque a Bíblia fala que quando Moisés começa a orar, ele deve ter pedido assim: Senhor, nós precisamos de um milagre. O que o Senhor vai fazer agora? O Senhor fez tantos milagres já no Egito, e agora o que o Senhor vai fazer? A oração de Moisés é respondida de uma forma surpreendente por Deus. Ele fala assim: Moisés, por que você está clamando para mim, Moisés? Agora não é hora de você orar. Agora não é hora da gente conversar. Agora é hora de uma atitude sua. Eu preciso que você venha agir. Porque clamas a mim, diz o texto. Diz aos filhos de Israel que marchem. Diz aos filhos de Israel que marchem. Vocês partam para o cima do mar. Vocês sigam em frente. Vá de frente para o mar e passem por cima dele. Não é só vocês ficarem olhando para mim, não. Vocês vão andar por um caminho que eu vou abrir e vocês vão passar. Vocês partam para cima desse mar. E é interessante que, se você ler atentamente, você vai ver que o povo teria que cumprir várias ordens antes mesmo do mar abrir. O povo devia ficar com a cabeça erguida quando fosse partir para cima do mar. Moisés teria que estender o cajado dele e ferir as águas com o cajado, o mar vermelho, para que o mar pudesse abrir. E Deus iria incitar o ódio, a perseguição no coração dos egípcios para entrarem naquele lugar, para serem mortos no mar vermelho. E se você ler atentamente, você vai ver que houve um momento em que os israelitas estavam chegando à outra margem do Mar Vermelho, e Faraó, quando estava mais ou menos próximo de persegui-los, lhe veio a consciência da loucura que ele estava fazendo. E o texto fala então que eles resolveram fugir dos hebreus. Eles resolveram fazer meia volta lá no meio do mar, e eles começaram a voltar novamente para a margem onde daria para o Egito. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus então começou a fechar o mar de trás para frente, não é? Começou a fechar lá de onde que eles entraram, começou a fechar, e a Bíblia diz que eles deram de cara com o mar. Milagre. Deus faz milagres. Esse texto mostra que milagres são o outro lado da obediência. A obediência precede o milagre. Eu queria convidar você a gente poder dar uma olhada em várias passagens da Bíblia, fazer um passeio pela Bíblia Sagrada, para você enxergar a verdade dessa afirmação. Atrás de um milagre, você vai ver sempre um ato de obediência. Veja, por exemplo, a vida de Noé. Noé, ele foi o tipo de homem que foi escolhido para salvar a raça humana. Noé foi o tipo de pessoa que Deus levantou para salvar também todas as espécies dos animais. E Deus então disse para ele assim: olha, eu vou destruir a terra por meio de um dilúvio, porque o homem tornou-se tão corrupto, o homem tornou-se tão teimoso, obstinado, que ele não tem conserto. Eu vou destruir, vou salvar somente você, sua família e alguns espécimes de todas as raças dos animais. É importante que você entenda nesse texto, meus irmãos, que a Bíblia coloca que nunca antes havia chovido sobre a terra. Aquela geração, até então, nunca antes havia sequer caído um chuvisco, sabe? Nada. Nunca. Isso nunca tinha acontecido. A Bíblia fala que Deus regava a terra por um vapor que saía do solo. Era de baixo para cima, havia uma névoa que regava a terra toda. E a terra era de uma temperatura só. Não tinha essas temperaturas todas que temos, entendeu, Márcio? Era várias temperaturas nós temos hoje, né? Uma vez está 19 graus, outra hora está 33, outra hora dá sensação térmica de 45. Mas nos tempos de Noé, antes do dilúvio, meus irmãos, era uma temperatura só. Era um ar-condicionado geral. Devia ser muito gostoso. E nesse contexto, Deus manda Noé construir uma arca com tábuas de cipreste. E Deus dá todo
o projeto. Olha, você vai construir com tanto, você vai construir com tanto de altura, tanto de largura, tanto de comprimento, você vai fazer compartimentos. Ele dá o projeto todo para Noé. Tudo que Noé precisava para poder construir, Deus dá como projeto. E esse barco que Noé constrói, ele demora 100 anos para construí-lo. 100 anos. É interessante que as proporções que Deus deu a Noé nesse barco, no projeto, foi usado depois pelas indústrias marítimas de navegação. Eles perceberam que essa dimensão é uma dimensão que tem estabilidade no meio do mar. E uma outra coisa muito interessante, meus irmãos, é que o mundo só foi fazer um barco com as proporções da Arca de Noé somente em 1886, que foi um barco chamado Etrúria, que foi construído na Itália. O mundo demorou mais de 4.000 anos para fazer um barco nas mesmas proporções que Noé, de um homem que nunca tinha construído nem antes mesmo uma jangada. E ali salvou-se 8 pessoas, e cada uma daquelas pessoas era um milagre. Mas foram 100 anos de trabalho, trabalhando sem uma gota de chuva, trabalhando debaixo dos sarcasmos das pessoas ímpias, trabalhando, pensando naquilo que poderia acontecer, não sabendo se de fato viria, mas na obediência daquilo que Deus disse. Olhava para o céu, não havia nenhuma nuvem, mas fazia em obediência ao que Deus mandou. Há uma frase que diz assim: não ore por uma vida fácil, ore por homens fortes. Não ore por uma tarefa de acordo com a sua capacidade. Ora para que Deus te dê capacidade para a tarefa que Ele muitas vezes te apresenta. E aí você vai ver que a missão, o trabalho que você executou, não é Ele que foi o milagre. Aí você vai perceber que o milagre aconteceu foi em você. Em você que o milagre se deu. O milagre aconteceu. O milagre veio. Por quê? Porque a obediência precede o milagre. Quando você olha Abraão, o Senhor falou para ele assim: Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra, eu vou trazer um descendente, você vai ter que sair da tua terra, da tua parentela, eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. Se ele não tivesse saído da sua terra, ele não abençoaria todas as famílias da terra. Ele teve que ter um ato de obediência para que Deus então lá na terra de Canaã lhe desse então um filho. E então desse filho veio o Messias, na descendência de Cristo. A obediência precede o milagre. Você gostaria de ter tido a experiência de ver o quarto homem na fornalha de Nabucodonosor, que está descrito lá em Daniel no capítulo 3, a gente gosta muito dessa passagem, uma passagem assim também poderosa. Você gostaria de poder ver o quarto homem na fornalha? Quantos aqui gostariam de ver? Ai, pastor, deve ser uma visão maravilhosa, né? Mas você também teria que ter a coragem e a obediência que teve aqueles 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia fala que Nabucodonosor ergueu uma estátua de si mesmo na planície de Dura. E ele falou assim: todo mundo, quando ouvir os saltérios, as harpas, as gaitas, os foles, quando ouvir a banda tocar, vocês vão ter que se prostrar diante dessa estátua que fiz de mim mesmo. E eles não se prostraram. E o rei deu chances e argumentou com eles, até que uma hora ele chegou, ficou enfurecido. Ele falou assim: vocês não vão se dobrar? Ele falou assim: ó rei, fique sabendo de uma coisa, nós não vamos nos prostrar diante de ti. Nós não vamos nos prostrar perante essa estátua que foi erguida por ti. Você pode até nos matar, mas o nosso Deus é poderoso para nos livrar. Mas fique bem claro de uma coisa: se o Senhor também não nos livrar, fique você sabendo hoje que nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua que você ergueu. Por quê? Porque ele estava em obediência à palavra que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, não se prostrará diante delas. E eles ficaram lá em pé. E quando então foram para a fornalha de fogo, Deus, na sua misericórdia e soberania, resolveu o quê? Resolveu livrá-los.
Se deixasse eles serem mortos, seriam mártires. Não deixando eles serem mortos, glorificaram a Deus no milagre. É assim. Mas Deus resolveu responder com um milagre. Mas a gente percebe aqui mais uma vez que a obediência precede o milagre. No Novo Testamento, na vida de Jesus, ele fez muitos milagres. Os evangelhos estão relatados ali à base de milagres. Se você tira os milagres dos evangelhos, não sobra quase nada. Mas quando você olha a vida de Jesus, é desse jeito. Uma vez ele estava na casa de um paralítico, ensinando, na casa de um fariseu, ensinando. E a Bíblia fala, por exemplo, no livro de Marcos, no capítulo 2, que de repente apareceu diante dele um paralítico, que foi descido por cordas. E ele falou assim: perdoados estão os teus pecados. E para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, a ti te digo, pega o teu leito, levanta-te e rapa fora, que eu estou ensinando o povo aqui, você está me atrapalhando. Limpa a área. Quando você olha esse texto, você vê, por exemplo, que aquilo que precedeu foi que 4 amigos, sabendo que Jesus estava naquela casa, tentaram levar aquele amigo seu paralítico na presença de Jesus, mas foram impedidos por causa de uma multidão que não abria espaço. E eles resolveram vencer esse obstáculo. E eles subiram em cima do telhado e literalmente destelharam a casa do homem toda e desceram o paralítico ali. A Bíblia fala que Jesus, vendo a fé deles, curou o paralítico. Quantas pessoas, meus irmãos, nós conhecemos que são paralíticos espirituais, que não andam por suas próprias pernas. Não adianta você só convidá-los, você vai ter que carregá-los mesmo, vai ter que trazer dentro do seu carro mesmo, vai ter que ficar e caminhar com eles durante muito tempo, para que eles possam de alguma forma se apresentar diante de Jesus. E aí então é possível, Deus é poderoso para também fazer um dia andar com as suas próprias pernas. Você lembra do milagre da transformação da água em vinho? A Bíblia fala que Jesus estava numa festa de casamento, faltou o vinho. Maria chegou para ele e falou assim: eles não têm mais vinho. Ele falou assim: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E ela chega então para os servos e fala assim: ó, estão vendo aquele rapaz ali, Jesus? Está vendo ele lá, meu filho? Façam tudo o que ele vos disser. E a festa continuou. E de repente Jesus então chama os servos e fala assim: encham as talhas de água. E a Bíblia diz: eles a encheram totalmente. Jesus pega um pouco daquela água transformada em vinho e fala assim: agora leva até o mestre Sala. E quando ele provou, ele falou assim: olha, esses noivos são mesmo diferentes. Eles primeiro servem o pior vinho e deixam o melhor vinho no final. O milagre acontece, mas acontece porque foi precedida da obediência. João capítulo 9, quando você vê aquele cego de nascença, a Bíblia fala que ele não pediu nada. Ele não estava clamando por Jesus, pedindo cura, ele não pediu nada. Ele era cego. Na verdade, meus irmãos, ele foi curado e nem soube quem foi que o curou. Porque quando o milagre se deu, Jesus já não estava mais perto dele. E ele nem sabia dizer para as pessoas quem foi que o curou. Mas Jesus estava ali passando, viu aquele cego de nascença. Os discípulos então aproveitaram aquela ocasião para fazer uma controvérsia. Quem foi que pecou? Foi ele? Seus pais? Quem foi que pecou? E Jesus falou assim: ninguém pecou. Ele está assim para que nele se cumpra as obras de Deus. E chegou então perto do cego e cuspiu no chão, fez uma meleca, a Bíblia fala, chama de lodo, não é? E colocou no olho do cego, e melecou e tal, e pôs lá, e espalhou, e falou assim: agora você vai lá e se lave no tanque de Siloé. Aquele cego podia falar assim: rapaz, não te pedi nada, eu estou quieto aqui no meu canto, deixa eu, ainda você me suja o olho. Mas a Bíblia fala que ele foi até o tanque de Siloé. Só depois que ele se lavou foi que ele enxergou. Então ele ainda foi cego para esse tanque com os olhos sujos, não é? Ele ainda foi tateando, perguntando: alguém por favor me conduza, onde é que é o tanque de Siloé? E quando chegou no tanque de Siloé, jogou a água para cima do rosto e lavou-se. E então começou a clarar-lhe a vista. Mas mais uma vez, meus irmãos, a obediência precede o milagre. Está conseguindo perceber isso? Está conseguindo entender?
Você vai ver isso acontecendo várias e várias vezes. Lembra-se, por exemplo, dos 10 leprosos. A Bíblia fala que eles não podiam se aproximar de Jesus, gritavam de longe: Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor olhou para eles e falou assim: vai lá, apresenta-te ao sacerdote. E essa é uma ordem muito difícil de ser cumprida, porque o sacerdote ficava no templo, e lá no templo ficava no centro da cidade, e eles tinham que atravessar vielas cheias de gente. Eles podiam dizer assim: esse Jesus está nos dando uma ordem louca. Mas a Bíblia fala que eles foram, e indo eles, a Bíblia diz, eles começaram a falar assim: olha, rapaz, dá uma olhada, presta atenção, eu não estou mais leproso, minha pele não está mais escamosa, não está mais embranquiçada, olha, a sua também não está. E eles foram curados, porque a Bíblia fala que indo eles não foram curados imediatamente, indo eles, a Bíblia diz, viram-se curados. A obediência precede o milagre. Você se lembra de Paulo e Silas em Atos, no capítulo 16, na cidade de Filipos? A Bíblia fala que eles chegaram naquela cidade, tinha uma mulher com espírito de adivinhação, e ela vinha gritando atrás deles: esses verdadeiramente são servos do Deus Altíssimo. Mas ela falava isso por um espírito imundo. E aquilo um dia irritou o apóstolo Paulo, e a Bíblia fala que ele expulsou o espírito de adivinhação daquela mulher. Ela ficou liberta, não adivinhava mais nada. E a Bíblia diz então que os donos daquela mulher, porque ela tinha dono, reclamaram diante das autoridades que eles perderam agora o seu negócio, o seu lucro, e fizeram um tumulto de uma tal forma que o apóstolo Paulo primeiro foi chicoteado em praça pública, foi humilhado em praça pública, 39 chicotadas, e depois então foi metido num cárcere juntamente com Silas, e foram amarrados com correntes nos pés. E a Bíblia diz que estando eles então orando e cantando, orando e cantando, orando e cantando, perto da meia-noite, veio um terremoto esquisito, gente, terremoto estranho. A Bíblia fala que aquele terremoto quebrou as cadeias. Que terremoto estranho, não é? Quebrou as cadeias, quebrou as correntes, libertou todo mundo. É um terremoto libertador. Por que aconteceu? A Bíblia fala: louvai ao Senhor em todo o tempo, cantai ao Senhor, entrar em sua presença com louvores. Não é o fato de estar preso que impediu eles de continuar louvando e orando, louvar e orar. A obediência precede o milagre. Agora, veja o lado prático dessa mensagem, meus irmãos. Eu gostaria que você pudesse entender agora, na sua situação, no seu dilema, no seu dia a dia, de que forma isso pode fazer parte da nossa experiência com Deus, não é? Quantos aqui acreditam que existem algumas situações na sua vida que só podem ser resolvidas através de um milagre? Você fala assim: pastor, essa situação, se Deus não intervir com um milagre, eu não tenho como resolver. Quantos aqui estão nessa condição? Fala: pastor, olha, eu olho para a minha vida aqui, eu tenho uma situação aqui que se Deus não resolver, é só um milagre. Alguém? Né? Se você não está nessa situação, a tua vida está bem, pode ser que exista alguém que você conheça, um amigo seu, um parente seu, alguém próximo a você, alguém que você ama, que com certeza precisa de um milagre, não é? Como é que a gente pode olhar esse texto agora de forma prática para nós? Para aqueles que precisam de um milagre na área da saúde. Já é um milagre a gente ter perfeita saúde. Depois de 6.000 anos do homem em rebelião a Deus, pecando contra Deus, desagradando a Deus, meus irmãos, já é um milagre nós termos saúde. E eu até acho que o cristão, ele deveria ter mais saúde do que o ímpio, até pelo fato de que ele é uma pessoa vivificada espiritualmente, ele não está morto espiritualmente, mas eu creio que ele deveria ter um pouco mais de saúde, não é? Eu pergunto então para você: por que será que nós ficamos doentes? Ouvindo os médicos, uma vez numa entrevista, eles falaram o seguinte: que a enfermidade é resultado de um desequilíbrio imunológico do nosso sistema de defesa. Uma alteração nesse sistema de defesa, você fica doente. E como é que ele se altera? Então os médicos estavam explicando: é uma tristeza, é uma raiva, é um rancor, é uma ansiedade, é um ressentimento.
é o pecado, muitas vezes. É interessante que os próprios médicos têm falado isso. Ou seja, se o seu sistema imunológico estiver em harmonia, equilibrado, ele defende você. Mas se não, algo microscópico, algo que você não enxerga, algo que você precisa de lentes de aumento, ser milhares de vezes aumentado, é capaz de derrubar você. Por isso que nós paramos no domingo para descansar e santificar, porque isso é saúde para o nosso corpo. O nosso corpo foi feito para trabalhar 6 dias e descansar 1. Isso é saúde. E não é descansar vendo o jogo do Corinthians, não, é descansar e santificar. Isso é saúde para nós, meus irmãos. Uma outra fonte de saúde para o crente é a alegria de Deus. Abacuque no capítulo 3, versículos 17 e 18 diz: ainda que figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado, e a malhada dos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Antes das vitaminas, antes dos complementos alimentares, Deus, Ele inventou, não é? Criou uma vacina contra a enfermidade, meus irmãos. E essa vacina se chama contentamento em Deus. A gente canta muita mentira, você sabia? A gente canta aqui: ah, Senhor, Tu és tudo para mim, onde o Senhor me mandar eu vou. Ah, Senhor, né? Pode me faltar tudo, só não me pode faltar o Senhor. Aí você perde o emprego. Você fala: está acontecendo? Espera aí, o que houve? Contentamento em Deus. Era assim que se vivia naqueles dias. Isso é tão verdadeiro, meus irmãos, que existe um versículo que fala desse tratamento medicinal. Lá em Neemias, no capítulo 8, versículo 10, a Bíblia fala que Esdras e Neemias, eles juntaram o povo que voltou do cativeiro babilônico 70 anos sem ler a palavra, sem cumprir a palavra, sem fazer sacrifícios. Aquele povo tinha se distanciado dos princípios. E então Esdras, ele faz a leitura da lei do Senhor diante do povo. E aquele povo, quando percebe o quanto transgrediu, o quanto pecou, o quanto se afastou da presença de Deus, o quão estavam distantes de tudo aquilo que Deus um dia tinha planejado para eles, a Bíblia fala que aquele povo chorou copiosamente. Eles choraram mesmo, molharam o lençol. E Esdras e Neemias ficaram preocupados. Eles falaram assim: meu Deus do céu, o povo está muito triste, o povo está chorando tudo que tem, não tem mais lágrima, a bolsa lacrimal secou. Então eles falam assim: olha, vocês estão cientes do vosso pecado, mas vocês também têm que saber que vocês precisam estar cientes do perdão que vem da parte de Deus para aquele que se arrepende. E então ele diz, ele diz então no texto, veja lá, capítulo 8, versículo 10, disse-lhe mais: agora vocês idem, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É interessante que essa palavra força no hebraico aqui, ela significa lugar seguro, ela significa fortaleza. Sentir peso do pecado faz parte do processo de arrependimento, mas você também precisa sentir a alegria do perdão que Deus proporciona para aqueles que se arrependem. É disso que Davi falava no Salmo 51. Ele dizia assim: Senhor, por favor, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Eu sei que eu sou salvo, mas eu preciso da tua alegria. Restitui-me um espírito voluntário. Em outro texto ele diz assim: porque a tua mão pesava sobre mim, e os meus ossos se tornaram em sequidão de estio, uma estiagem. Paulo, quando ele fala da leitura da ceia em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 em diante, que nós lemos aqui toda a ceia, ele fala assim: vocês precisam discernir o corpo de Cristo, porque isso é saúde para vocês. Aquele que não discerne o corpo de Cristo é ruim. É por essa causa que existem entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem, que morreram.
Toda vez que a gente vem à mesa do Senhor e reconhece os nossos pecados, e confessamos e pedimos perdão, isso é saúde para o nosso corpo, é saúde para a nossa alma, é saúde para o nosso espírito. Mas então por que ficamos doentes? Mais uma causa: porque nós ignoramos coisas simples, a higiene, nós nos entregamos a excessos, nós trabalhamos demais, nós fazemos exercício demais, nós dormimos demais, nós comemos demais. Tudo aquilo que é demais é excesso, e isso nos faz adoecer. Mas quando um crente fica doente, meus irmãos, aonde que ele pode se agarrar? 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ele diz, primeira coisa, você tem que se humilhar. O orgulho, essa teimosia, essa obstinação, essa falta de reconhecimento dos teus próprios atos errados, dos teus caminhos de transgressão. Se você não se humilhar, não tem cura. Essa dureza, essa arrogância do coração. Depois ele diz, orar e buscar. Você percebe quanto muitas vezes a enfermidade nos traz de volta. Antes não buscávamos, na plena saúde, mas agora enfermos, a gente vem aos pés de Deus, vem buscar auxílio. Na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, fala de um rei chamado Ezequias. Ele era rei de Jerusalém. Ele ficou enfermo, e ele então, deitado no seu leito, recebeu a visita do profeta Isaías. E o profeta Isaías disse assim: olha, Deus tem uma palavra para você, rei. Ele falou assim: o profeta aqui deve ser coisa boa. Ele falou assim: o Senhor falou, você não vai viver dessa tua enfermidade, você vai morrer. Prepara a tua casa para te encontrar com teu Deus. E foi embora. O rei Ezequias se tornou, da noite para o dia, o maior intercessor de todo o reino de Israel. Imediatamente ele se vira para a parede e começa a orar: Senhor, lembra quando eu andei na tua presença, quando eu fazia o que era reto, quando eu obedecia os teus mandamentos. Senhor, lembra quando eu muitas vezes, meu Deus, sacrificava na casa do Senhor. O Senhor se lembra dessas coisas? Senhor, por favor, eu sei que essas coisas não contam, mas Senhor, por favor, tenha misericórdia, Senhor, por favor, tenha misericórdia. E ele se tornou, da noite para o dia, o maior intercessor de Israel. Na continuidade do texto, a Bíblia fala que Deus resolveu acrescentar-lhe mais 15 anos de vida. A obediência precede o milagre. Mas a palavra de Deus usa assim: conversão. Deus espera que nós façamos meia volta, aonde muitas vezes estamos indo para um rumo de morte. Muitas enfermidades nos acometem porque não houve mudança de itinerário. Nós continuamos naquela toada que é toada de morte. A cabeça quer uma coisa, mas o coração quer outra. A vontade quer se render à carne. E muitas vezes o Senhor espera conversão. E Ele diz: se isso acontecer, então eu ouvirei, perdoarei, sararei. Sararei. A obediência precede o milagre. Na atual crise que nós estamos vivendo, talvez alguns aqui precisem de um milagre na área financeira. Se a obediência precede o milagre, o que eu preciso fazer? Deus está num lugar de honra? Deus tem a primazia? Ou Deus recebe o resto? É resto que se dá para Deus? Vamos ver aqui, esse mês vai dar para dar tanto, é o resto. O que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10? Esse texto aqui foi um texto que mudou a minha vida há muito tempo atrás. Ele diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e assim se encherão de fartura os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. As primícias. Eu, como pastor dessa igreja, durante muito tempo eu recebi meu salário e eu ia cuidando daquilo que era mais urgente. Hoje tem essa conta para pagar, isso aqui, tem que cobrir ali e tal, cheque lá. Tirava o dízimo, mas ele não era primazia.
Enquanto a Cirlei, ela era tesoureira, eu conversei com ela e falei assim, isso se perpetuou durante todos os tesoureiros. Eu falei assim, olha, a primeira coisa que eu quero ver retirada, o meu primeiro investimento do dinheiro, a primeira coisa que eu quero retirar daquilo que eu recebi, é a parte que cabe ao Senhor, antes de qualquer outra conta para pagar. Honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Honra, e se encherão os teus celeiros. Prove que isso não é verdade. Dê ao Senhor as primícias da tua renda. A obediência precede o milagre. Muitos esperam um milagre no casamento, na família, não é? Esposas esperam a conversão de seus maridos, maridos esperam a conversão de suas esposas, pais esperam a conversão de seus filhos, filhos esperam a conversão de seus pais. E aí, meus irmãos, como é que faz? De que forma nós agimos? Existe um princípio na palavra de Deus interessante. 1 Coríntios capítulo 7, 14, diz assim o texto: o marido incrédulo é santificado pelo convívio da mulher cristã, e a mulher incrédula é santificado pelo convívio do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Qual que é o princípio que está estabelecido aqui? Convivência. Convivência de uma santidade ativa, de uma santidade que contagia, de uma santidade que passa para as outras pessoas. Na maioria das vezes, nós não queremos convivência com parentes nossos, gente da família, marido, mulher, filhos muitas vezes, porque a gente fala assim, aquilo vai nos contaminar. Ah, pastor, eu não gosto de ir nas festas das minhas famílias não, porque lá eles bebem, lá eles falam muita coisa boba, lá eles falam muita besteira, eles falam muita borracha. A palavra, meus irmãos, se você quer ver os convertidos, é convivência. Dê seu testemunho, coloque-se em oração. Estão todos lá, vai comer, fala assim, dá licença, nós estamos em família aqui, vamos agradecer a Deus, vocês me permitem que eu ore? Permite que eu faça uma oração a Deus em agradecimento? Eu duvido que alguém diga, não, nós não queremos. Dê seu testemunho, tenha uma santidade ativa, que contagie as pessoas. Mas na maioria das vezes fala, não, isso vai me macular, ah, isso vai me manchar, ah, isso aí vai acabar com a minha santidade. Convivência é o princípio. Quer ver sua família rendida aos pés de Cristo? Conviva com eles. É assim que você os santifica. Se você é marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Se você é esposa crente e não tem um marido crente, submeta-se a ele como ao Senhor e obedeça no Senhor. Se você é filho cristão, quer ver os seus pais convertidos, a Bíblia fala, obedeça-os, porque isso alegra o coração de Deus, e é o primeiro mandamento com promessa. E se você é pai, não suscite ira aos vossos filhos, eduque-os, traga-os, ensine-os no temor de Deus. Faça isso, porque a obediência precede o milagre. Sabe qual que é o nosso grande problema? Nós queremos um milagre, mas nós não estamos dispostos a oferecer a Deus um coração obediente. Nós queremos um milagre, mas não estamos dispostos a oferecer a Deus um coração que obedece. Quero contar aqui uma história, vou terminar com ela, para ilustrar o que eu quero dizer aqui. Havia um reino no extremo oriente, e nesse reino havia um rei com um exército muito especial. Ele tinha um exército onde os soldados, eles possuíam um escudo mágico que brilhava como um pequeno sol. E havia naquele reino, meus irmãos, um jovem que muito queria ganhar um escudo mágico daquele que brilhava como um pequeno sol, mas aquele escudo não era dado a qualquer um, era somente dado para aqueles que tivessem um ato de bravura, agissem em alguma situação especial, numa ocasião especial.
E não muito tempo depois, aquele reino foi invadido por um exército opressor, um inimigo opressor. E o rei convocou os jovens do seu reino e foi dando tarefas a cada um deles. E falou assim: jovem, você vai batalhar naquele batalhão, você vai ficar sob as ordens daquele comandante, você vai ficar comigo, você vai ficar aqui junto com a infantaria, você vai ficar na cavalaria. E quando chegou a vez daquele jovem, o rei falou assim: você vai ficar aqui no castelo e você vai proteger as nossas famílias. Aquele jovem, ele pensou: como é que eu vou mostrar um ato de bravura aqui? Mas ele resolveu obedecer. O rei foi para a guerra, e ele então subia todas as noites e todos os dias, e ficava olhando para todos os lados para ver se aparecia algum inimigo, porque ele tinha a função de proteger todas as famílias do castelo. Um certo dia, alguém veio gritando, dizendo assim: precisamos de reforços, a guerra está muito difícil, juntem todos os que estão no castelo que ainda podem lutar e saiam, porque nós precisamos de reforços. Aquele rapaz que estava lá na guarita, em cima do muro, ele pega a sua espada, ele começa a descer a escada, mas aí ele lembra do que o rei disse: jovem, você deve ficar no castelo e guardar as nossas famílias. Ele disse: eu não posso. E ele subiu de novo e ficou no seu posto. No outro dia, uma senhora idosa chegou próximo do muro, do lado de dentro do castelo, olhou para ele e falou assim: ei, você não tem vergonha não? Teu rei está lá batalhando e você aqui, parado, olhando para tudo quanto é lado, sem fazer nada. Você não tem vergonha? Aquilo mexeu com o brio dele. Ele falou assim: puxa vida, viu? Pegou a espada dele, colocou novamente na bainha, começou a descer as escadas. E quando estava chegando no meio da escada, ele lembrou-se daquilo que o rei disse: jovem, você fique no castelo e proteja as nossas famílias. Passou-se mais alguns dias, veio um soldado, amigo dele, da guerra, ferido. E ele falou assim: acudam, o rei está ferido. Acudam, nós precisamos de gente para poder proteger o rei. Ele desce, embainha a espada, coloca a sela no cavalo. E ele então, quando monta no cavalo, ele lembra-se daquilo que o rei disse. Ele diz: fechem os portões, levantem todas as pontes, não me deixem sair daqui. Ele desce do seu cavalo, volta novamente para a guarita e fica observando, porque o rei disse: jovem, você deve ficar no castelo e guardar as nossas famílias. Depois de alguns dias, o rei retorna, ferido, mas vivo. Os soldados que vinham com ele, jovens que foram recrutados com ele, voltavam com seus escudos brilhando como um pequeno sol. A multidão saiu para receber o rei, e eles entraram em festa. E quando passavam pelo portão, todos olharam para aquele jovem na guarita, porque o escudo dele brilhava mais do que todos. Brilhava não como um pequeno sol, mas como um grande sol, porque ele tinha obedecido o seu rei e venceu a maior de todas as batalhas, que era vencer a si mesmo. O Senhor Jesus, ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, vai ter que aprender a negar-se a si mesmo, vai ter que aprender a me obedecer, vai ter que carregar sua cruz todos os dias. E aí você vai estar apto a me seguir, aí você vai estar apto a estar comigo. Meus irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer agora aqui. Eu não posso afirmar que todas as vezes que você obedecer, o milagre vai acontecer. Mas eu posso afirmar sim, que todas as vezes que o milagre acontecer, é porque a obediência precedeu o milagre.